tá? Vocês estão preparados? Estejam. E o que eu ia falar era que todo desenho antigo tem um bagulho cabuloso. Betty Boop é um desses, mano. Aquele episódio do que ela vai pro inferno lá. Desenhos Pronto. são assustadores. Vamos ver. Eles não são a todo momento, mas em todo desenho famoso a gente vai encontrar uma cena, um personagem que seja uma mitologia e ela vai ser simplesmente bizarra. E não adianta, o ser humano ama um mistério. Eu tô gravando o vídeo com esse chapéu porque eu não achei minha touca. Eu tô explicando isso agora. A gente ama algo que vai botar a gente pra pensar. A gente vê isso em filmes, jogos, música e, claro, em desenhos. E a gente vai explorar isso nesse vídeo. Antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra vocês considerarem me seguir lá no Twitter e no Instagram. Segue lá, o link tá aí na descrição, eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês por lá. Vamos pro vídeo. Tu provavelmente deve ter como verdade pra ti que mistérios em desenhos surgiram só nos desenhos mais novos, como Hora de Aventura ou O Incrível Mundo de Gumball. E bom, justamente pra iniciar esse vídeo com os dois pés na porta, eu quero começar falando do pai dos mistérios em desenhos, Betty Boop. Eu sou um gênio da adivinhação. Betty Boop é aterrorizante em questão de coisas escondidas. Quando algo de estranho acontece em algum episódio de algum desenho, normalmente o estúdio, dono do desenho, simplesmente pede para os roteiristas darem uma mudada na história. Tudo isso para poder evitar maiores problemas. Só que antigamente a parada era tão pesada e tão não mudável que eles literalmente baniam alguns episódios. E foi exatamente isso que aconteceu com a Betty Boop. Meus amigos, o velho homem da montanha. Esse curta foi lançado em 1930, só que pouco tempo depois do seu lançamento ele já foi banido. Eis o motivo. Nesse episódio, a nossa querida Betty tá morando num vilarejo, quando de repente um ser desce correndo da montanha, avisando sobre um suposto velho homem da montanha. Com esse aviso, geral sai correndo de lá, e a Betty Boop fica meio que sem entender nada. Com isso, ela vai e conversa com um dos moradores da vila, que fala pra ela que esse homem da montanha estaria apresentando risco pros moradores de lá, principalmente pras mulheres. Ok. A Betty Boop, não convencida desse tal perigo, resolveu ir lá pessoalmente ver qual que era desse velho. E meus amigos, só até aqui isso... Ai, também não tem como te defender, Betty. Isso daqui já tá estranho demais. Como assim tem um velho homem na montanha e ele tá apresentando problema especificamente pras mulheres? Eu acho que vocês conseguem entender aonde essa coisa tá indo. A coisa ainda fica mais estranha quando o desenho resolve dar um exemplo desse tal problema que esse velho estaria apresentando. Isso porque durante o exemplo aparece um senhor olhando a Betty Boop de cima a baixo. E chegando na montanha, meus amigos, olha o jeito que esse velho olha pra Betty Boop. Uma moça. Pois é, eu acho que ficou bastante claro o porquê desse episódio ter sido banido. Durante a fuga, esse cara ainda consegue a façanha de tirar as devidas vestimentas da Betty Boop. Que ideia saudável pra passar em televisão aberta em 1960, nossa. Quando ela enfim consegue chegar no vilarejo de novo, os moradores de lá fazem aquele tratamento bacana pra esse tipo de pessoa. Pega o Jack, pega o Jack! Eles fazem isso de uma forma suavizada, até porque isso aqui ainda é um desenho infantil. Esse desenho foi bastante criticado, mas essa não foi nem a primeira e nem a última vez que o desenho da Betty Boop foi criticado. Apologia drogas, até mesmo o episódio onde a Betty Boop vai pro inferno. Esse desenho foi criticado várias vezes. Esse episódio é massa, viu? Esse episódio Betty Boop indo pro inferno é incrível. Enfim, pincelei essa vibe de banido aqui no vídeo, a gente enfim pode ir pra um tópico mais atual, digamos assim. Personagens bizarros. E se o bicho tá na thumb, é claro que eu vou falar dele. Nossa, eu tenho medo. Segurei minha mão que eu tenho medo desse cara. Esse personagem apareceu pela primeira vez no episódio de número 15 da terceira temporada de Hora de Aventura. No episódio, esse cervo, que até então parecia normal, vai estar lambendo o Starch, que é esse pão doce aí. Eu pelo menos acho que é um pão doce. Nisso, o Finn e o Jake aparecem pra parar com essa humilhação em praça pública. Conforme a fuga acontece, a gente vê que esse cervo não tá lambendo só o Starch, ele tá lambendo qualquer ser que aparece na frente dele. Ou seja, o cervo tá distribuindo humilhação pela praça que coincidentemente é pública. Quando eles enfim o alcançam, o cervo tem uma força sobre-humana. O Jake cai no meio do caminho e o Finn é arremessado num poste e apaga. Nessa hora a gente vai avançar um tempo. Só vai vendo que você vai ver quanto, mas que a bizarro. gente avança um bom tempo. O Finn vai acordar num hospital totalmente sozinho. E quando ele vai levantar-nos, é revelado que as suas duas pernas estão quebradas. As duas. Ele sai pelo Reino Doce. Nesse pequeno caminho, ele vai notar que geral do Reino Doce já era. Menos o Jake. Por algum motivo, o Jake vai estar catando lixo. Pelo fato
fato dele Já estar virou com um curativo na mendiguinho. cabeça, a gente logo pensa que na queda ele possa ter machucado a cabeça, do mesmo jeito que o Finn se machucou. Só que é estranho que o Finn tá totalmente lúcido, enquanto o Jake tá biruta. Quando o Finn pergunta sobre os cidadãos do Reino Doce, o Jake vai dizer que salvou todos eles, ou não. Na verdade, ele nem lembra. Ele prefere simplesmente dizer que eles estão escondidos. Segundo ele Segura tá de minha mão, aniversário. mano. Então, Eu tô como dizendo que é todo mundo horrível, se segura minha escondeu, mão. ele passa a acreditar que tá todo mundo fazendo uma festa surpresa pra ele. Fonte, vozes da minha cabeça. E bom, com esse discurso, ele consegue convencer o Finn que eles têm que agir como se nada tivesse acontecendo. Até porque tem uma festa pra acontecer. Bom, lembra que eu falei que quando o Finn acordou, provavelmente se passou um tempo desde que ele foi apagado? Em certa parte do episódio, o Jake mostra pro Finn a casa que ele fez no meio do Reino Doce. E pelo tanto de coisas que tem ali, dá pra se assumir que já se passou semanas ou até mesmo meses. Quando a noite cai, o Finn vai citar que ele acha que as pessoas não estão escondidas preparando uma festa, e sim que talvez elas estejam em perigo. Basicamente, ele dá a ideia deles irem procurar os cidadãos do Reino Doce, mas o Jake não quer. Ele acredita fielmente que as pessoas que sumiram estão preparando uma festa surpresa pra ele. Tô preparando uma festa durante 3 meses. Só que o que ele não havia citado pro Finn é que ele tá esperando essa festa já tem 6 meses. Droga, Nisso, errei. o Finn decide tomar uma atitude. Mais Metadinha, cedo no mano. episódio, ele tinha ouvido alguns sons vindos dos esgotos do Reino Doce, e ele decidiu ir lá investigar. Nessa hora, o Jake alcança ele Foi e mal. destrói a cadeira de rodas dele. Tudo pra ele não destruir a festa surpresa. Nisso, ele amarra o Finn numa foda. pilastra. Depois de muita conversinha, o Finn consegue convencer o Jake a soltar ele e sai vazado. Já se passaram 6 meses desde que o Finn quebrou as pernas, elas já estão curadas. E ele descobre isso correndo. Lá dentro, ele encontra todos do Reino Doce grudados, melequeados uns nos outros, nem sei se essa palavra existe. O Jake seguiu o Finn lá pra dentro, e quando ele vê todo mundo preso, ele fica super feliz com a festa surpresa dele, o que dá a entender que foi ele quem prendeu todo mundo lá. E logo após isso, ele começa a enlouquecer. O Finn faz ele voltar ao normal na base da porrada. O ponto é que o Jake ainda não sabe se foi ele Não vai aparecer que prendeu ainda. todo mundo ali, ele não lembra. Com isso, os dois resolvem perguntar pro mordomo Menta quem é que fez. E o mordomo Menta fala, não foi você, Jake, que fez isso com a gente, foi ele. E é nessa hora que a gente vê a cena mais estranha do seriado inteiro de Hora de Aventura. O cervo deixa sua forma quadrúpede e tira os seus cascos, revelando dedos. E isso é absurdamente bizarro. Ele tava lambendo todo... Um momento. Eu tenho arrupios. E eu não estou brincando. todos do Reino Doce pra poder prender todo mundo nos esgotos, com a saliva dele. Nessa hora, o Jake solta todos do Reino Doce, enquanto o Finn derrota o Alce bizarro, que acaba sendo jogado no esgoto abaixo. É um Alce, achei que era um claro viado. que esse episódio tem Mesma uma coisa, teoria mano, bem mesma maluca coisa. em cima dele. Não faria sentido nenhum um Alce bizarro lamber os cidadãos do Reino Doce, certo? Faria sentido sim. Essa teoria começou a ganhar força uma vez que o cervo não tenta prender nem o Finn, nem o Jake. Cervos e alces na vida real são herbívoros. Eu tô falando cervos e alces porque em alguns lugares esse bicho aqui é um cervo e em alguns lugares ele é um alce, enfim. Entendi. Ou seja, não comem carne. E os doces do Entendi. Reino Doce, apesar deles estarem vivos, eles não são carne. Ou seja, comida de alce. O alce tava simplesmente fazendo um estoque de comida pra si mesmo. Ele prendeu o Reino Doce inteiro nos esgotos, achando que ninguém ia ver. O Jake esse cara. apagou e o Finn teve as pernas cara. quebradas. Curiosidade é que as pernas do Finn não se quebraram nesse arremesso que ele sofreu. As pernas dele foram quebradas pelo próprio alce, só que essa cena foi censurada. Mas olhando esse episódio sem censura, a gente pode ver que o cervo pisou nos joelhos dele. Eu assisti esse episódio sem Diversos censura. outros Eu lembro episódios dessa bizarros de cena. Hora de Aventura que dava pra falar. Mas eu escolhi falar esse porque o episódio do alce é de consenso geral o mais bizarro de todos. Apesar que eu acho o episódio das meninas sem olhos o mais assustador. Sobre o alce, ele tem 2 desfechos que aparecem em 2 episódios diferentes. Só que é pura teoria isso que eu vou falar agora. Isso porque não dá pra confirmar que os alces que aparecem no outro episódio é o mesmo alce desse daqui. Será? Um deles acontece lá na 4ª temporada, no episódio 15, onde ele simplesmente é transformado em um telescópio. E bom, o outro desfecho eu nem preciso falar nada, né? Próximo desenho. O crime de Gabriel do palhação Na lá. ideia inicial desse Palhaçota. vídeo, eu ia citar todas as aparições do palhaço de Incrível Mundo de Gumball. Só que essa ideia é tão boa que eu transformei ela em um outro vídeo pro TikTok e em um vídeo solo pro Espantalho. Todos os links estão aí na descrição. Então, pra esse vídeo aqui, eu resolvi pegar outro episódio que vocês já tinham me pedido muito pra mim falar nesse canal. Eu tô Certo, falando do Raito. episódio 4 da 3ª temporada, A Alegria. Pela segunda vez nesse desenho, o Ricardo, pai dos meninos, vai ser culpado por algum desastre acontecer. O episódio começa numa segunda-feira
segunda-feira, às 7h53 da manhã. O Gumball e o Darwin vão estar realmente muito irritados pelo simples fato daquele dia ser segunda-feira. Pra tentar animar os dois, o Ricardo vai dar um abraço neles. Abraço que ele chama de abraço maravilha, que causa uma explosão de alegria. E na escola, as coisas já começam a ficar estranhas. Isso porque o Darwin não consegue tirar esse sorriso estranho da cara, enquanto o Gumball não consegue andar sem saltitar. Pô, foi daí que surgiu a ideia daquele filme, né? Sorria. Eu não lembro de ter visto esse episódio, mas esse episódio não me veio em mente. Um pouco no episódio, a gente vai ver como é o dia a dia da senhorita Simil numa segunda-feira. Do contrário de todos os alunos, ela ama a segunda-feira, simplesmente porque todo mundo tá mal-humorado como ela. Vendo a alegria histérica do Gumball e do Darwin... Quando eu trabalhava, eu costumava gostar muito das segunda-feiras, porque segunda-feira era minha folga, porém agora eu sou conhecido como CLT Premium, né? Ou seja, todo dia pra mim é folga. A diretora vai ficar muito brava, e no meio do sermão dela nos dois, o Gumball vai tossir. E nessa tosse, algo escapa. O vírus do sorriso. Semelhante a Smile Tapes que a gente já viu aqui no canal, uma epidemia do sorriso tá pra acontecer. Ela chega a avisar o diretor, que ignora ela. Com isso, ela rouba a câmera dele pra gravar um vídeo diário, pra registrar o avanço daquele vírus. E a descrição que ela dá sobre esse vírus pra gente serve perfeitamente pra descrever o vírus do Smile Tapes também. Os pacientes pioraram. A doença distorceu o rosto delas até virar uma careta horrorosa. Dentro do desenho já se passaram mais de 5 horas e o Gumball e o Darwin não conseguem parar de sorrir por nada. E às 4 horas da tarde eles começam a transmissão. A senhorita Simil foge para a sala dela e lá dentro, depois de enlouquecer um pouco, ela descobre que a cura para esse vírus do sorriso é uma música extremamente triste. Isso porque aquela música deixava qualquer um triste. Já vi, mano. Já vi esse episódio. Menos ela mesma. O plano dela é tocar essa música nos alto-falantes da escola, só que pra isso ela vai precisar cruzar a escola inteira. Durante a fuga dá quase tudo errado. Ela inclusive acha o Tobias, que só não foi infectado porque ele é colorido e passou despercebido. Quando ela enfim chega... Quer dizer que pessoas LGBTs não têm o direito de se contaminar com a felicidade? Com um vírus contente? Só porque eles são coloridos? Chega na sala pra tocar o áudio, o Gumball e o Darwin já vão estar lá dentro. Significa que pessoas gays, que pessoas LGBTs que fazem parte da comunidade arco-íris não podem ser felizes? E pro azar dela, ela não consegue pôr a música pra todo mundo ouvir e se curar. O mais bizarro desse episódio é que, apesar de estar todo mundo sorrindo no final dele, ele não tem um final feliz. As coisas não se resolvem. Todos são infectados e a senhorita Simil também. O episódio termina com ela dizendo que, abre aspas, isso tudo acabou com um final feliz. Depois disso, ela é totalmente consumida. Eu amo de paixão mistérios em desenhos. Qualquer coisa que passe perto do obscuro ou de algum mito em um desenho me faz querer saber mais e mais sobre a coisa em questão. Por conta disso, eu quis fazer um vídeo sobre e eu espero que tu tenha gostado. Eu só não falo de mais episódios aqui pra vocês porque existe a chance de eu tomar um copyright, o que aconteceu lá no meu outro canal, inclusive. Aquele canal tá quase chegando no 100k e seria muito absurdo se a gente pegasse essa marca até o final do ano. Se tu tiver alguma outra ideia de mistério, personagem ou coisa desse tipo de desenho animado, comenta aí que eu vou ler e considerar transformar em um vídeo. Gente, muito obrigado aos membros e o videozinho... caramba, mano, passou rápido o vídeo. Que isso? Oxi, foi muito rápido esse vídeo. Oxi. O vídeo da hora. Eu nunca assisti o vídeo do El Hype. Já foi recomendado vários vídeos pra mim. Expôs a trifobia em Bob Esponja. O Bob Esponja é um desenho que tem... Não, porque assim, eu não acho que Bob Esponja tenha episódios estranhos. Eu acho que colocaram episódios estranhos em Bob Esponja. Através das creepypastas. É aquele, do Lula Molusco dos olhos fundos, né? Aquela creepypasta do Lula Molusco.